Olá, bom Oi, tudo bem? dia! Bom dia. Bom Tudo dia, jóia? querido. E aí, como é que você tá? Ó, Tudo é melhor bem. ficar em pé, é melhor ficar em pé, É, isso, é. tá jóia. Tudo Que bem, bom que você chegou aqui. eu não sabia entrar nesse link aqui, eu tava com dificuldade de entrar. Eu achei que você ia entrar pela Escola de Artes Liberais, mas não tem problema não, a gente fala dela aqui para todo mundo, tá? Ah, legal, legal. Beleza. Querido, olha só, primeiro eu quero dizer para você, né, que é uma alegria ter você aqui. Gente, o Thiago, eu conheço ele desde criança, tá? Os nossos pais, né, já se conheciam e por isso também a gente teve essa oportunidade de se conhecer. Eu e meus irmãos, né, já somos amigos dele há muitos anos, da Larissa, a esposa dele, a família dele. E ele é um grande estudioso, ele vai conversar um pouquinho com a gente. Ele tem, né, assim, se aprofundado em estudos clássicos sobre a educação, estudos mais recentes também, para ter essa concepção que hoje ele vai trazer aqui para a gente. E eu acho que vai ser muito construtivo a gente refletir um pouco sobre o imaginário dentro da educação. Tiago, você pode começar então para a gente andar aqui falando um pouquinho quem é você? Tá jóia. Primeiramente, tô me sentindo assim bem honrado de estar aqui no Educaetos aí, seu canal, seu trabalho, a gente percebe que é bem bonito, né? Bem, com muito carinho que você tem feito esse trabalho, né? E estou feliz de estar aqui, de ter sido convidado por você, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Que tenha prosperidade aí com esse canal aí, esse trabalho aí, tá? Pode sempre contar comigo. Grata, grata. Então, eu sou psicólogo de formação, né? E desde que eu fui fazer psicologia, eu não fui fazer psicologia assim pensando em me conhecer, né? Como muita gente faz, e nem pensando também em fazer a clínica também. Eu não pensava em fazer clínica também não. Então, quando eu fui assim com 17, 18 anos, o meu pensamento primeiramente era de ser professor, né? E também de estudar a educação, estudar o ensino, a aprendizagem. Sempre me interessei muito pelos aspectos didáticos, né? Estratégias didáticas. Cheguei a estudar criatividade com a Maria Helena Novaes, que é uma pioneira da educação escolar, educação da psicologia escolar, da psicologia educacional no Brasil, uma das primeiras psicólogas do Brasil, né? Fiz estágio com ela, com programa de aceleração criativa com idosos, estudei questões assim muito ligadas à cognição, psicopedagogia, avaliação de aprendizagem, avaliação psicopedagógica, né? Fiz um mestrado em jogos educativos também, com ensino de ciências, né? Então eu sempre busquei essa área de educação, né? E quando me Uhum, encontrei assim com essa perspectiva clássica mais antiga, eu meio que me encontrei assim as peças que estavam faltando do quebra-cabeça, né? uhum, Principalmente a visão de mundo que me deu, assim, uma visão de mundo mais geral, mais global, né? uhum, E a gente está agora com a Escola de Artes Liberais, uma equipe com 11, 12 pessoas aí, é, reunindo profissionais, estudiosos dessa área, todos assim bem jovens, né? Eu acho que eu sou um dos mais velhos lá, tem 41 anos, o pessoal lá tem 25, né, aos 40, então é legal trabalhar com essa faixa etária, né? E a gente é um grupo de estudo, né? A Escola de Artes Liberais funciona já há uns 4 anos como grupo de estudo, e a gente tem estudado diversos temas, desde história, filosofia, é, oratória, lógica, literatura, né? Uma série de uhum. estudos. Tem pessoas da área também exatas, né, que estudam matemática, aritmética, geometria, mas de uma perspectiva filosófica. Né? A gente traz uma perspectiva sempre filosófica para esse estudo. Essa questão Uhum. do imaginário, por exemplo, para matemática, para geometria, trazendo a imaginação para isso aí. Uhum. Muito bom. Antes da gente entrar especificamente no imaginário, você falou dessa questão da visão de mundo, né? Então, você pode clarear melhor para a gente aqui qual que era o que, que mudou na sua visão de mundo na educação a partir dos estudos clássicos? Essa pergunta eu acho que dá uma live inteira, ou talvez até um curso. Dá para fazer um curso só com essa pergunta. Bora, a gente topa. Um curso de cosmovisão, né? Um curso de visão de mundo, né? Qual a perspectiva que o resgate da visão de mundo clássica ela pode contribuir para a atualidade contemporânea, né? É uma série de coisas. Uma das coisas que é muito falado, até por autores modernos, né? Que estão aí tateando, muitas vezes assim, eu no escuro, né? Tateando às vezes no escuro, alguns achando algumas pontas. Essa questão até que o Edgar Morin fala da religação dos saberes,
né? Então, assim, a partir do Renascimento para cá, do Iluminismo para cá, os saberes eles foram se disciplinando muito, né? Ficando muito enquadrados em disciplinas nesse sentido, né? Estanques, uma coisa da outra. Compartimentado. Compartimentados, sem comunicação. Enquanto, na realidade, tudo se comunica com tudo, né? Existe uma integração. E essa integração do conhecimento, ela era levada em conta nessa visão de mundo, né? De Aristóteles, de Platão, dos medievais, como Tomás de Aquino também. Então, assim, o conhecimento, a ciência, o conhecimento cultural, as artes, eram organizadas de uma forma, com uma ordem, né? Uma ordem onde tinha um todo, e essas artes, essas ciências se organizavam com uma determinada hierarquia, cada uma tinha o seu lugar. É feita até uma metáfora da árvore do conhecimento. Então, assim, é como se cada ramo do conhecimento fosse um ramo da árvore, a raiz, o tronco, os ramos, as folhas, os frutos, as flores, a semente. Então, cada área do conhecimento equivale a uma característica de uma árvore, né? Então, a árvore seria o organismo completo da ciência e cada ramo do conhecimento estaria, digamos assim, com uma parte dessa árvore interagindo com o todo. Então, essa característica de unificação do conhecimento, de uma ordenação do conhecimento, é uma das características principais dessa visão de mundo. Uma outra coisa que eu poderia citar também é a questão também da transcendência. Porque o que acontece? Essa visão clássica ela era fundamentada em filosofia transcendental. Tanto na Grécia Antiga, uma filosofia platônica ou pitagórica, por exemplo, quanto também na Idade Média. Era fundamentada na religião cristã, né? Então, esse fundo religioso ou filosófico transcendental, que ele tem algo assim que não é racional, né? Tem algo de intuitivo, né? de fé também. Essa base de fé e de intuição também assim, como base, como alicerce da ciência. E o Aristóteles colocava isso, que a fé era a porta da ciência. Então, assim, você vê na matemática, por exemplo, você precisa de ter axiomas, né? Afirmações, axiomas, onde você tem que aceitar aqueles axiomas por fé, para depois você deduzir dos axiomas toda a ciência, o raciocínio dedutivo, né? Então, a gente vai falar hoje um pouco também disso, né? De como o cientista ele realmente descobre alguma coisa, se é por um método lógico, ou como é que é a imaginação, a intuição nesse processo de descoberta científica, né? Depois a gente pode falar um pouco Com disso. certeza. Tem essa pergunta aqui, vamos falar. É muito bom isso. Essa questão de religar os saberes hoje, né? Bom, existiu essa ruptura, né? Tanto dessa ligação entre as ciências, quanto também dessa perspectiva espiritual, né? Ao que se chama hoje de racionalidade, né? Então, a ciência hoje, ela é... Para ser ciência é preciso dados, é preciso números, é preciso estatística, né? E essa, para mim, é uma visão muito superficial do fazer ciência, né? E hoje as pessoas buscam essa religação entre os saberes a partir do que se chama interdisciplinaridade. E que acaba sendo uma grande dificuldade para os professores. Como operar isso, né? Sendo que, e é difícil mesmo, porque na raiz da constituição da escola já foi compartimentado, né? Então, agora, fazer essa interdisciplinaridade que tem sido exigida para os professores é um grande desafio. Adorei essa perspectiva da árvore do conhecimento, né? A árvore sendo a ciência e os ramos, né? É muito legal isso. E essa ideia da transcendência, Thiago, eu procuro trazer muito aqui na Educaetos, né? Falar para os professores isso, né? Essa perspectiva espiritual, que ela é fundamental, né? Que a gente tem um objetivo maior dentro do educar, que a gente tem que se reconectar com isso. Bom, o que é o imaginário, Thiago? Então, tem muitas formas de se entender o que é o imaginário, né? Assim, existe até assim uma forma que foi muito um clichê, né? Que vigorou talvez no século XX, esse clichê, que ele não está de todo errado, né? Porque muitas coisas que são faladas, elas não estão assim de todo errado. Ela tem uma parte certa, mas se ela é levada a um radicalismo naquela ideia, aquele radicalismo pode levar a algum erro, porque às vezes aquela ideia não é completa ainda, né? Então, assim, uma ideia um clichê que dominou muito o século XX, né?
foi essa questão de o imaginário ou a criatividade, né, ser algo que seja uma essência dentro da criança, tá? E que você precisa, então, fazer atividades com as crianças não dirigidas, onde que ela vai revelar aquela essência, né? Então, bastaria você conduzir, ser um facilitador, né, para que ela interagisse com atividades lúdicas, de interação com o mundo, com objetos e também interações sociais, onde que, então, ela revelaria por si só uma essência criativa. Seria uma coisa natural da própria criança, e a escola que, na verdade, ou os adultos, ou que podariam a criatividade da criança. Assim, isso, por um lado, não está errado, tá? Mas não é só isso, tá? Só não é só isso. A questão é que não é só isso. Então, tem um outro lado também, que justamente essa perspectiva clássica traz esse outro lado também. Porque, é claro, se você podar a criança com excesso de autoritarismo, de limite, de uma série de coisas, você vai podar realmente a criatividade da criança. Se você fizer uma atividade excessivamente dirigista, você não der espaço para o brincar livre, espaço para a expressão pessoal dela, com certeza isso vai bloquear a criatividade, a imaginação, etc. Só que não é só isso, né? Isso seria um exagero, né, porque a ordem, a disciplina, ela também é fundamental para a imaginação. E se a gente for pesquisar a biografia das pessoas que tiveram assim, a capacidade imaginativa, alcançar a excelência dessa capacidade na ciência, nas letras e nas artes, elas tiveram vidas difíceis, elas tiveram uma série de limitações, e muitas vezes essa imaginação ela foi uma supercompensação também, como se diz na psicologia, uma supercompensação muitas vezes das dificuldades vencidas por aquela pessoa, né? Uma resiliência, né? Essa palavra agora está muito em voga, né? Um processo de resiliência ou de sublimação, né? De algo transformado para o positivo, né? Mas uma característica, então, assim, que a educação clássica, né, traz a mais, além disso, essa questão também de uma metáfora, porque a educação clássica ela funciona realmente muito com metáforas, né? Como a da árvore, tem também a metáfora do alimento ou da terra fértil, né? A própria palavra aluno, né, tem até uma concepção, uma definição mística, assim, que não é mística, mas uma definição popular, que se popularizou, que não é certa, que é aquela do sem luz, né? Aluno, como se fosse sem luz. Sendo que aluno, na verdade, ela vem de uma palavra que é a criança que é aleitada, que é nutrida, né? Então, essa palavra aluno, ela já vem dessa concepção de educação, onde a educação é alimentar a criança. Alimentar com o quê? Com um bom alimento, né? Cultivar a criança. Também tem a metáfora da terra fértil, onde você vai cultivar para que a planta se desenvolva. Então, cada um é como uma semente. Então, cada um tem seu DNA da sua semente. Um é um abacate, um abacateiro, o outro é um pé de outra coisa. Cada um vai se desenvolver de forma própria, com sua individualidade, mas vai precisar de certos cuidados externos, que é a educação. Muitas vezes vai precisar de poda, de alguma coisa para conduzir o pé, vai precisar de adubo, sol, água, uma série de coisas, né, que é o alimento, que é a circunstância propícia para que aquele aluno se desenvolva e revele o máximo do seu potencial, porque educar, na concepção etimológica da palavra, é conduzir para fora. Então, o professor seria uma pessoa a guiar o aluno para revelar a sua potencialidade completa como ser, né? Revelar, sim, a sua essência, mas conduzida com o melhor alimento para chegar em todo o seu potencial. Então, assim, essa visão, então, de educação, você vai cultivar, então, com o melhor alimento, né? Então, a gente tem que pensar também essa questão de qual seria o melhor alimento, né? Então, agora, sim, eu não respondi o que é imaginação, né? Eu falei duas concepções aqui de imaginar. Agora, posso comentar, então? Porque Sim, esse preâmbulo é muito importante. Sim. E essa metáfora ela é muito legal, né? Tem uma metáfora, você sabe que eu gosto muito da Edith Stein, né? Quem me segue aqui sabe também. Ela é uma fenomenóloga alemã e ela usa uma metáfora muito similar, com certeza por influência clássica e tomista também, ela é tominiana, né? Do campo das sementes.
E aí, dentro da filosofia clássica, o que que se fala? Diferencia exatamente isso que o Tiago falou, né? A pessoa é impotência. O que que é potência e o que que é ato, né? A potência é aquilo que a gente tem dentro da gente, que a partir do momento que aquilo se torna um fato, uma realidade vivida, se torna um ato, né? A gente poderia dizer assim. Então, o processo educativo seria de revelar isso que a gente tem em potência, como as nossas virtudes, por exemplo, os nossos valores, enfim, e isso passar a ser algo que a gente vai vivenciar, né? E aí a questão que eu tenho nesse momento é, o imaginário, ele é algo em potência? Ele não é algo em potência? E aí vamos ver se isso vai ser esclarecido com a sua fala agora. Então, exatamente, o imaginário ele é algo em potência e algo em ato, né? Porque, na verdade, a palavra imaginação, imaginário, ela abrange uma série de significados distintos, né? Isso é bem importante a gente saber navegar nesses significados distintos. Porque imaginação, a palavra imagem, né? Ela vem de imago, do latim, mas que tem uma raiz grega, que é de eidos, né? De ideia. Então, essa palavra imagem ela está profundamente assim associada à teoria das ideias de Platão, né? A própria origem dessa palavra, Uhum. né? A forma que se entende. Só que ela é traduzida para o português como forma, né? Então, imagem, porque imagem em português dá a entender que é algo visual, né? Só que imagem Uhum. de imaginação não é algo só visual, tá? A imagem tem a imagem sinestésica, todos os sentidos, né? Como explicar Aristóteles, você percebe pelos 5 sentidos e transforma aquelas percepções, aquelas impressões dos sentidos em imagens. Então, todas as Uhum. impressões dos sentidos são transformadas em imagem e são registradas na memória, entendeu? Isso. A Uhum. imaginação e a memória, elas estão profundamente ligadas, para não dizer que são Uhum. a mesma função, né? Porque, então, Uhum. todas essas imagens, né, essas impressões do mundo, tanto experiências quanto conhecimentos, são traduzidos em imagens, ficam, digamos assim, registrados em nossa memória como impressões, que são essas formas, essas ideias, essas imagens, e a gente trabalha de forma intuitiva com essa associação de imagens. E essa rede, que é o imaginário, que é uma rede de registros de imagens, que elas têm associações entre elas, elas vão produzir o raciocínio, elas vão produzir o pensamento, elas vão produzir a nossa percepção, né? Elas vão produzir a nossa identidade, elas vão produzir a nossa historicidade, a nossa personalidade, a nossa autoimagem. Está tudo E, ligado. Tiago, assim, até porque você falou, né, na hora da metáfora do alimento e da terra fértil, né? Um vai ser um abacateiro, um vai ser uma macieira. E eu entendo, você pode me dizer, né, se eu estou errada, que o fato de nós termos esse imaginário é que vai permitir que nós sejamos diferentes um do outro, porque a gente vai reproduzir as imagens de forma distinta dentro da gente, né? E só para dar uma dica aí, isso que você falou dos 5 sentidos, né, que foi, né, que trazido pelo Aristóteles, é um livro, gente, muito legal de ler e que foi o livro que eu iniciei em Aristóteles, que é o De Anima, ou A Alma, e eu acho que vale muito a leitura se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas questões de percepção, né? Adorei quando você falou essa questão da imagem não ser só visual, isso é fundamental, acho que isso é uma ruptura que a gente tem que fazer, né? É uma projeção que a gente faz, né? A partir da nossa mente, eu posso falar dessa forma, não sei, você me corrige, tá? E também essa perspectiva de que a imaginação e a memória se fundem, né? E aí, é, pensando sobre isso, eu me lembro quando, por exemplo, eu ouço uma história que meu pai conta. Meu pai é um contador de história, você conhece bem ele, né? Ele é um grande contador de histórias. E eu vejo que quando ele traz uma história que ele viveu, ou seja, é uma memória, mas hoje, para mim, ele já traz com um conteúdo imaginativo também, essa percepção que ele tem do que ele viveu, porque ele está em outro momento, né? Tem a ver com isso que você falou também, imagino, né? Com Tô falando certeza. muita coisa, né, Thiago? Não, com certeza, com certeza. Assim, ainda quanto à sua pergunta, a anterior, né? Eu ainda não respondi ela inteira, né? Porque É. a gente pode ver que imagem, né? Eu falei da palavra imagem, que imagem é esse registro na memória que a gente maneja com o pensamento, né? E esse registro é a nossa própria história, né? É a nossa própria história. É a nossa autoimagem, é a nossa personalidade, o nosso inconsciente. Tudo isso está dentro do imaginário. É outro nome que se dá, que os antigos davam para inconsciente, o subconsciente, consciente coletivo, os arquétipos, está tudo no imaginário. Tá? Então, Uhum, essa tá. questão assim, o imaginário é só as imagens que tivemos nessa nossa vida atual, tá entendendo? Então, isso vai para questões teológicas.
né? Uhum. Se nós temos É registros verdade. de arquétipos universais que estão registrados de alguma forma nesse imaginário, né? Então, aí a gente vai para questões, assim, como eu falei, teológicas, né? Então, a gente tem essa questão do imaginário também como uma função psíquica, para falar de palavras mais assim atual, para as pessoas entenderem. Uhum. Mas que era falar de potências da alma, ou potências do espírito, né? Então, o imaginário era uma das 3 principais potências do espírito, segundo Tomás de Aquino e toda a tradição medieval, né? Desde Agostinho, né? Tomás de Aquino. Então, se falava das 3 potências da alma, né? Que é o pensamento, a inteligência, a memória, por alguns autores chamado de imaginação, por outros de memória, mas é a mesma potência, e a vontade. Então, seriam as 3 potências da alma que depois, modernamente, existe uma analogia entre superego, ego, id. Uma série de autores sempre vão falar de 3 ou 4 elementos que compõem a mente humana ou a alma humana, né? Então, assim, a imaginação é uma dessas 3 potências da alma, que é a capacidade que a mente tem, né? Das principais capacidades que ela tem, né? Das funções psicológicas superiores, né? Como se diz, e ao mesmo tempo também ela é processo, né? Então a imaginação é uma potência do espírito, da mente, é também um processo também, né? Então um processo de imaginar, de se tornar ato também, né? De você manejar o pensamento, as imagens e aí produzir coisas novas com essas associações também, é o que se chama de criatividade, né? Uhum. Então, acho que Aham. aí está mais ou menos respondido aí essa questão Do que é o da imaginário. assim, o que é o imaginário. Ótimo. E vamos tentar agora conectar um pouquinho só com a sala de aula, que eu sei que isso é muito importante para essa galera aqui. Você deu aquele exemplo do brincar livre, né? E a importância de um pouco de ordem. Então, enquanto processo, né? Como é que a gente pode estimular para que essa potência, né, se torne ato? Então, eu estou querendo falar isso aí, pode ser mais para o final? Porque eu Pode, com certeza. para poder a gente entrar mais nesse assunto aí, que eu acho que tem mais alguma coisa aqui que eu preparei aqui, que eu Sem problemas. fiz algumas anotações aqui. Não tem problema. E também uma coisa que você pode falar é sobre o que é o imaginário rico, né? Exatamente, exatamente. Então Então, vamos aqui, ó, caminhando. Eu sou apressada. tá, tranquilo. Então, assim, só para a gente resgatar aqui o pensamento nosso, né? Então, existe essa definição até de dicionário etimológico. Ó. Imaginação é a faculdade de representar na mente seres e objetos da realidade. Então, é representar seres e objetos, mas sentimentos também, sensações, né? Não é uma questão só Uhum, de imagem visual, né? Como se fosse uma visão, sim, mas uma visão da consciência, uma visão da uhum, memória, da imaginação, uma visão de um sentido uhum, interno, e não a visão dos olhos, né? Então, é como se fosse você conceber o real. São as formas que você utiliza, instrumentos que você utiliza para conceber o real. Por exemplo, o Piaget, né? O que é o imaginário para o Piaget? Muitas vezes é aqueles esquemas que ele fala. Quando ele fala dos esquemas de assimilação, acomodação, percepção, tudo aquilo que faz a pessoa perceber algo novo, ou construir o conhecimento, como ele fala, isso aí é o processo da imaginação. Né? São essas imagens interiores que são esses esquemas interiores. Né? É algo que não é racional, isso que é importante, é algo que é intuitivo, você vê. A intuição, ela não é algo que você pensa, é algo que você vê. Né? É uma intuição, é algo direto, mas ver não é com os olhos. Entendeu? Essa percepção, esse sentido interno da consciência, né? Ou da mente, né? Como pessoa. Agora, assim, pensando no imaginário rico, né? Como eu falei, a gente cultivar o imaginário da criança com o melhor alimento, né? Como é que seria isso, né? Então, assim, se a gente entende que esse imaginário é todo o nosso conjunto de experiências, de conhecimentos, de registros conscientes, inconscientes, arquétipos universais, o que seja, mas que está registrado em nosso espírito, ou em nossa mente, ou em nossa memória, como queira, né, cada um, seria, então, assim, a gente ter um imaginário rico, seria ter um imaginário bem preparado, uma memória bem preparada, né? Bem fertilizada, ou então que nos dê uma capacidade de percepção
e discernimento do real. Porque a pessoa pode ter, por exemplo, um imaginário distorcido, que vai distorcer a visão dela do real, que vai produzir distorções, né? E ela pode ter um imaginário que vai produzir, sim, a capacidade dela perceber melhor as coisas, dela enxergar melhor, entender melhor o mundo. Então, tudo isso faz parte desse imaginário rico. Uhum. Então, assim, são as experiências que a gente tem, os conhecimentos e experiências, o alimento da imaginação, né? E enquanto a imaginação ela se alimenta de conhecimentos e experiências transfiguradas em imagens, a imaginação também com que a gente perceba ou capte as experiências e conhecimento de uma maneira melhor, né? Então há uma via de mão dupla. De um lado, a percepção e a experiência, né? E o conhecimento como alimento do imaginário, e de outro, o imaginário como uma forma melhor de lidar, né? Uma forma de lidar com os conhecimentos e experiências, sendo de modo perceptivo, transformando a realidade, produzindo arte, produzindo ciência, né? Tiago, eu quero entender melhor ainda. Qual que é o alimento que a gente pode utilizar realmente para produzir esse imaginário rico? Pensa aqui como mãe, pensa como professora. Então, assim, ainda no campo teórico, né? Falando, vamos daqui a pouco aterrar mais para o campo prático, mas ainda falando um pouco do campo teórico, esse melhor alimento, então, são conhecimentos e experiências, né? A gente proporcionar o quê? Conhecimentos e experiências. Agora são conhecimentos e experiências de qualidade, né? É o melhor alimento. Agora, o que são experiências e conhecimentos de qualidade? Assim, a gente pode dar diversas definições. Uma que me vem agora é experiências e conhecimentos que tenha algo análogo ao real. Por exemplo, uma fábula. A fábula, ela não é real, mas ela tem algo análogo ao real. Porque se ela não tivesse nada análogo ao real, ela não teria utilidade para o imaginário. Ela seria uma forma de distorcer o imaginário, né? Então, como existe algo análogo ao real, aquilo serve para fortalecer o imaginário, né? Então, assim, então a gente fala na educação clássica muito dos três transcendentais. Então, seria conhecimentos e experiências que tivesse a presença de um transcendental, da beleza, do bom e do verdadeiro, né? Ou seja, experiências e conhecimentos que têm uma analogia com o real. E o que é o real? O real é algo que seja bom, belo e verdadeiro. Então, são experiências e conhecimentos no campo ético, na questão da bondade, né? No campo estético da beleza, no campo cognitivo da verdade, né? Então, seria assim, a gente proporcionar então para as crianças e jovens experiências e conhecimentos com essas características, né? Agora, assim, a gente pensando assim num exemplo assim na biografia de cientistas, por exemplo, que eu quero assim falar um pouco depois, falar um pouco disso também. A gente pensando na biografia de alguns cientistas, artistas, pessoas de letras, escritores, Até posso comentar enquanto você busca aí uma coisa? Sim, pode falar. Essa questão do bom, do belo e do verdadeiro, né? Da bondade. A gente vê por aí, né, Tiago? Eu vou sempre procurando trazer para algumas experiências práticas também, coisas muito ruins que acontecem com determinados jogos ou determinadas fontes dentro da internet que crianças têm acesso, né? Justamente porque não são alimentos nutritivos para esse imaginário, são destrutivos, né? Com muita maldade, com muita agressividade e muitas vezes também com coisas sugestivas que não são ideais para a idade, né? Aí eu vou contar rapidamente, eu como diretora de escola, né? Recentemente a gente ficou sabendo de uma turma de segundo ano, porque os meninos começaram a usar termos sexuais dentro da sala de aula. Um dia um menino chegou para uma colega e chamou ela de puta. E riu. E assim, a gente viu claramente que ele não sabia o sentido disso, né?
E aí a gente começou a se aprofundar e descobriu que um dos meninos, à noite, a mãe estava deixando ele com o iPad, e ele estava vendo, menino de 2º ano, estava vendo cena de sexo. E aí as expressões que eram utilizadas, ele não estava ouvindo falar sobre sexo, e nem lendo, e nem vendo uma imagem, ele estava assistindo vídeos no 2º ano. E aí os termos que eram utilizados ali durante a relação, ele pegou aquilo, levou para a sala de aula, ensinou os outros colegas e começou a ser falado dentro da sala de aula. Agora, imagina o impacto destrutivo que é para o imaginário de uma criança o acesso a uma coisa dessa, né? No 2º ano, que ele tem 6, 7 anos de idade, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter com a informação que é passada, né? Porque muitas vezes a gente fala, criança tem que ler, criança tem que ter acesso à informação, ao conhecimento, mas qual? Tem que ser o nutritivo, né, Thiago? Exatamente. E isso que você falou é uma coisa bem importante, porque as palavras, elas não têm só um significado lógico. A gente tem que entender um pouco disso, né? As palavras, elas têm uma profundidade, assim, metafísica muito maior do que um sentido lógico apenas, entendeu? Então, por exemplo, quando a criança, ela formula um significado para ela de sexo, por exemplo, né? Como que é o sexo para ela? Então, essa formulação, assim, mais emocional com a palavra, envolve todas as associações que ela vai fazer com essa palavra. Por exemplo, se sexo para ela o que é o sexo para ela? Não só o significado da palavra, mas que sentimentos que ela vai atribuir isso? Agressividade? Ela vai atribuir isso ao quê? Tá entendendo? Agressividade, sujeira. Então, isso vai depender muito da forma que ela for se relacionar com cada tema. Então, por exemplo, uma palavra, ela tem um significado lógico, mas ela também tem uma série de impressões emocionais, de vivências associadas a essa palavra. Então, cultivar o imaginário é cultivar essas boas vivências também, na área moral também, para que ela tenha engravide as palavras, né? Ela tem uma percepção da semântica, do sentido das palavras, com uma profundidade da sua experiência de uma forma positiva. E não de uma forma, assim, destrutiva para ela, né? Então, assim, uma palavra, por exemplo, se a gente pegar a palavra sereno, né? A palavra sereno, ela tem... o que é a palavra sereno? São gotículas no ar, né? Gotículas de água no ar, né? Mas uma pessoa, ela pode ter uma experiência com sereno, de ter uma percepção de uma beleza, de perceber o sereno nas plantas, o reflexo no nascer do sol, o cheiro associado a isso, e vai trazer uma série de impregnações emocionais para de experiências para aquela palavra, que vai dar um significado muito mais profundo, que aquilo está ligado ao imaginário da criança. Quando ela ouvir a palavra sereno, vai vir sons, imagens, aromas, né? Ela vai poder reproduzir na sua mente, né? Na sua tela mental, toda uma experiência com uma riqueza de detalhes, não só visuais, mas mais táteis, olfativos, auditivos, completo, entendeu? Então, o imaginário está muito ligado a isso, né? Então, ele tem essa dimensão do imaginário, uma dimensão ética, sim. Tem uma dimensão ética, estética, cognitiva. Eu quero, ainda antes de chegar nos cientistas, que eu quero muito escutar essa parte, Thiago, você me desculpa, mas é um momento que eu tenho que aproveitar. E se alguém aí estiver pensando nesse momento, mas como assim, né? A gente vai fingir, a gente vai falar só do belo, do bonito, a gente vai fingir que o mundo é o que não é, porque na verdade o mundo é ruim? Essa é a pergunta. E eu quero só comentar uma coisa. Eu falo muito aqui na Educaetos de coerência, porque hoje a gente prega muito na educação, né? A empatia, a colaboração, né? Eu falo muito de humanização. Então eu digo que ser professor é um processo de autoconhecimento. Porque se a gente não tiver isso na gente, como é que a gente vai querer desenvolver isso nos nossos alunos, né? Então é uma grande oportunidade de autodesenvolvimento também. E se a gente não se nutre no nosso dia a dia de coisas boas, se a gente não consegue ver no mundo esse belo, esse bom, né? Se a gente só tem acesso a informações ou, enfim, é isso, né? Se a gente não se alimenta de coisas boas, como é que a gente vai conseguir passar isso para os nossos filhos ou para os nossos alunos também, né? Mas então, a pergunta é, e se alguém questionar isso, mas eu estou mostrando um mundo que não existe, porque o mundo é ruim, o que você diria? Então, como eu falei, o alimento melhor para o imaginário é aquilo que tem analogia com a verdade, com a realidade. Né? Não é alienar da realidade, não é isso. Né?
mas buscar esses aspectos transcendentais como ideal, né? Como um ideal de arte, um ideal de perfeição para o ser humano, né? Como um ideal de virtude, como um ideal de belo, como um ideal, tá entendendo? Buscar a verdade. Então são ideais para serem buscados, para serem perseguidos na tarefa do cientista, do artista, do escritor. Porém, por exemplo, um escritor, e você pode, é claro, dentro da idade adequada de cada coisa, porque aí tem também a adequação também. Por exemplo, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é um autor que, se você ler, a gente vai ver ele falando de dramas humanos terríveis, né? De corrupções humanas. Ele vai falar dos piores, talvez, dramas humanos, assim, imagináveis, né? Uhum. E, na verdade, o próprio Nelson Rodrigues, ele explicava que isso era uma forma de educar para a moralidade, né? Ao mostrar o ruim, ao mostrar o negativo, chamar a atenção para o positivo. Porque o Nelson Rodrigues, ele não coloca o positivo como vencedor. Tá entendendo? Então, a analogia nos contos de Nelson Rodrigues com a realidade é justamente a questão do plantio e da colheita. Existe uma espécie de justiça transcendental, justiça divina, nos contos de Nelson Rodrigues, porque o que se faz, se paga nos contos dele. Então ele vai mostrando os dramas de vida, mas ele mostra a gênese daquele drama de vida, de algo que foi plantado. E como, às vezes, assim, algumas questões, digamos, infrações morais, elas vão repercutir em problemas sérios, em sofrimentos. Então ele, na verdade, ele está chamando a atenção para o bom. Né? Então, assim, não é uma educação purista, né? Angelical, puritana, não é isso. Né? Mas isso também é de acordo com cada idade. Né? De acordo com cada idade. Então, assim, digamos, os livros do Nelson Rodrigues, a partir de 14 anos, né? Eles já são indicados, né? Para o desenvolvimento do imaginário. Porque a literatura vai ter uma grande importância para o desenvolvimento do imaginário, né? Porque ela é uma das formas por excelência que nos permite, digamos assim, substituir a experiência. Ela é meio que um substituto da experiência. Você poderia viver todos aqueles dramas do Nelson Rodrigues, ou acompanhar alguém que viveu e aprender com aquilo. Mas digamos que você nunca viveu aquilo. Você é uma pessoa totalmente ingênua, inocente, nunca viveu nada daquilo. E como é que você vai aprender que existe esse mal no mundo, que existe tudo isso? Você lê Nelson Rodrigues. Então aí você vai receber uma bagagem de experiência que vai substituir a sua experiência concreta no mundo. Entendeu? E você vai poder absorver um aprendizado da experiência dos outros. Então você, assim, lendo os clássicos, lendo os autores que têm essa capacidade de reproduzir alguma coisa do real de forma verossímil, né? Isso daí vai ter uma grande importância para trazer, digamos assim, aumentar a nossa bagagem de experiência, de aprendizado, a nossa capacidade de imaginar coisas que a gente não teria nem capacidade de imaginar. Então, além disso, a leitura vai proporcionar a memória, né, de você acompanhar o início, bem e fim de uma história. Você tem que memorizar uma série de elementos para ler um romance. Às vezes você até passa e se perde, tem que voltar, porque exige de você memorizar e de você imaginar, na verdade, todo um contexto. Então, quanto mais a capacidade de imaginação de uma pessoa ao ler um livro, mais ela vai entrar dentro da história e entender aquela história com detalhes que não está escrito ali. Então, a imaginação, por exemplo, o ensino de história, por exemplo, é fundamental isso. O ensino de história, às vezes, só ensina sentença, só ensina o que aconteceu, né? E nem às vezes o que aconteceu, mas ensina assim, aconteceu isso, isso, isso. Só que a gente não tem todos os elementos contextuais daquela época, né? E a gente traz aquilo que a gente está aprendendo na história para os nossos dias, né? A gente acha que as coisas funcionam que nem nos nossos dias. E a gente tem, às vezes, a dificuldade de imaginar todo o contexto de uma época. Então, a história, ela não dá isso. O que dá isso é a literatura. Então, você vai ler a literatura daquele período histórico, né? Para você adquirir a ideia do contexto como se fosse a sua mente se teletransportar para aquela época e você reconstituir elementos diversos daquela época para depois você entrar e estudar a história. E aí, quando você recebe aquela informação
do estudo de história, você imagina aquilo ali. E aí você vê assim, não, isso aqui não está combinando com o cenário. E aí você começa a perceber mentiras, você começa a perceber pistas falsas, você começa a perceber que tem algo ali que está estranho. E aí você vai investigar mais, vai investigar no detalhe. Né? Porque a história hoje é ensinada muito de maneira superficial através de rótulos e estereótipos. E a história ela só pode ser entendida no detalhe. Você tem que ir e ver cada detalhe para você entender as minúcias, para depois do entendimento das minúcias você fazer teorias gerais, você fazer a indução. Só que quando a gente estuda história, a gente estuda as teorias gerais dos historiadores que já estudaram as minúcias, fizeram uma indução de teorias gerais, a gente estuda uma teoria geral de forma superficializada, mas sem recorrer aos detalhes para refazer esse caminho da indução. Né? Isso, para mim, é fundamental no ensino de história. E é muito bom você falar, porque a gente conectou com o início da nossa live, né? O compartimento, a separação, né, das diversas áreas da ciência, desses ramos da árvore, né, geraram esse efeito, por exemplo, né? Porque à medida que a literatura se conecta efetivamente com a história, o ganho em termos de conhecimento, né, de imaginação e de entendimento da realidade, ele é muito maior. Só que hoje, da forma como é constituído, essa conexão não acontece, né? Então é muito bom que a gente vai entendendo na sua fala a ligação entre as coisas. Muito bom. Bom, então me dá exemplos aí de como a imaginação ela foi importante para descobertas feitas por grandes cientistas. Então, assim, um exemplo clássico, né, que acho que muita gente já ouviu pelo menos falar, é o exemplo do próprio Albert Einstein, né? Que ele, até quando criança, acho que com 16 anos, ele se imaginava pedalando uma bicicleta atrás de um feixe de fóton, né? Então ele se imaginava o feixe de fóton e daí ele já desenvolveu uma série de coisas. Então, assim, a teoria da relatividade, ela não nasceu de experimentos físicos e nem da matemática. Ela nasceu de um experimento de imaginação que ele fez dentro dele mesmo. Ele se imaginou como um fóton, como um feixe de luz, né? Ele antropomorfizou um fóton e pensou o que o fóton faria, ou o que ele faria se fosse o fóton. Né? Só que é claro que para ele fazer isso, ele tem toda uma bagagem física anterior, né? Que é a memória preparada, que é a imaginação fertilizada, com os conhecimentos e experiências reais, né? E por ele conhecer uma série de elementos do fóton, ele pode se dar a empatia, de ter uma empatia com o fóton e pensar como o fóton faria. Mas esse pensamento não é como o fóton faria, vou beber água, não é isso. É como o fóton faria sendo realmente um fóton, porque ele sabe como o fóton reage, né? Então ele se imaginou correndo a velocidade da luz ao lado de um feixe de fóton e daí desenvolveu a teoria da relatividade com um experimento imaginário. E não são poucos os casos de experimentos imaginários. Inclusive, na antiguidade, o método científico era através de experimentos imaginários. Ninguém pensava, vamos experimentar aqui realmente. Não, você pensava, fazia experimentos imaginários e já trazia deduções, conclusões, né? Todas essas questões. Então, assim, a gente percebe que os cientistas, por exemplo, eles praticamente, assim, não vou dizer todos, mas a maioria das invenções, das descobertas científicas, elas não foram produzidas pelo método científico. Isso é muito importante, porque o método científico é o método de você e experimentar. Né? Então não foi descoberto as coisas. O primeiro foi descoberto pela intuição. Primeiro ele viu na imaginação. Primeiro ele recebeu um insight. A partir do momento que ele teve um insight, uma intuição, um sonho, viu alguma coisa no imaginário, aí ele pegou e fez uma descrição matemática daquilo. E depois fez uma experimentação física. Então a descrição matemática, a experimentação física, elas servem para comunicação aos pares. Né? Então, o método científico não é o método de buscar a verdade. Esse que é o problema. O método de buscar a verdade é individual, cada consciência com você com a verdade só. Então, você por você mesmo, você pode chegar na verdade por um processo intuitivo, né? Por uma visão da consciência. A partir do momento que você viu, você vai matematizar aquilo, fazer uma descrição rigorosa e você vai fazer experimentos para comprovar
que aquilo que você viu, mas como forma de convencer seus pares, de explicar, fazer eles entenderem. E eles só vão entender se eles tiverem o preparo intelectual para entender a matemática, o experimento científico, a descrição teórica, se eles acompanharem essa descrição com sua consciência individual e chegar à intuição dessa verdade, entendeu? Então, assim, a verdade ela não é alcançada pela razão, que foi o mito colocado pelo iluminismo, que é possível pela razão a gente chegar na verdade. Não, os antigos não acreditavam que é possível chegar na verdade pela razão. A razão é uma forma importante, ela tem seu lugar, mas para comunicação, entendeu? Porque você não tem como pegar e ver uma verdade e passar para a cabeça do outro, ou impor para o outro. Isso não é possível. Cada um tem que ver por si mesmo. Essa que é a questão. Cada um é um e tem que chegar por si mesmo, por um processo intuitivo, né? De você olhar e ver. Mas para olhar e ver, você vai subir alguns graus, alguns degraus. E esses degraus são degraus muitas vezes lógicos. Você vai pelo raciocínio lógico, mas quando você percebe que 2 mais 2 são 4, é um processo intuitivo. Tá entendendo? Você pode até usar uma escada lógica para chegar lá, em alguns momentos. Mas ao perceber, é um processo intuitivo que só a sua consciência pode ter essa percepção, esse sentimento de ter percebido isso, né? Então esse sentimento, essa intuição, ela não pode ser transferida de uma consciência para outra. O que pode ser transferido é a comunicação, a palavra, a descrição científica, a matemática, o experimento. Só que a comunicação, ela é sempre limitada. Você não, na palavra, você não coloca a verdade ali dentro de forma intuitiva e a pessoa, pum, abre a palavra e... Não, cada um pelo seu próprio esforço tem que chegar lá. Isso é que é o interessante. Cada um E pelo até seu porque... esforço. Sim. Desculpa. E até porque, como a gente falou na live, né, esse sentido de que a ciência, de que o conhecimento, a aprendizagem, ele é um revelar de dentro, né? Então, exatamente por isso a gente também não pode colocar na cabeça do outro aquilo que a gente entende, né? É um processo que a outra pessoa precisa caminhar e também vai constituir aquilo no imaginário dela, né? E aí a gente tem os abacateiros, as macieiras, enfim, cada um sendo um, né? Isso é muito legal. Olha como tudo está se conectando na fala do Thiago, gente. E assim... o método de buscar a verdade, né? Vindo por essa intuição, isso é muito legal. Eu acho que todo mundo aqui pode fazer um autoexame e lembrar de momentos onde isso aconteceu na própria vida. Dentro da sala de aula, como professores, em muitos momentos, se não for a intuição, a gente não consegue sair de uma situação que nos aparece que não foi programada, né? A gente está ali e, de repente, acontece uma situação e vem aquele insight e a gente consegue resolver a situação de uma forma que a gente nunca esperou, que a gente não leu em livro, que ninguém nos ensinou durante os cursos de licenciatura. Então, e aí eu antes de fazer uma última pergunta que a gente conversou sobre, para ter nesse momento, né? Tiago, a gente precisa, né, de alguma forma, eu acho que ter uma confiança, que a gente tem essa possibilidade de intuir, né? E que talvez isso esteja se perdendo, mas como a gente pode estimular isso, tanto na gente, quanto nas nossas crianças? Essa questão já, eu acho que para responder essa pergunta, ela é bem profunda, né? Porque eu diria assim de uma forma bem rápida que você precisa ter convicção ou ter fé que a verdade existe, né? Ou seja, você precisa ter uma visão que existe o transcendente, né? Que existe o transcendente. Não quer dizer que a gente vai ter que a gente vai ter assim uma expectativa, né? Ou uma arrogância, uma expectativa de abarcar toda a realidade de uma vez só, ou então ser o dono da verdade. Não é isso. Isso é muito confundido quando a gente fala desse assunto, né? Porque, inclusive, o Sócrates, os filósofos antigos, eles buscavam a verdade, eles acreditavam que existe a verdade, né? Enquanto os sofistas já diziam que isso não importa, porque cada um tem sua verdade, as coisas são relativas, ou seja, todo o discurso pós-moderno já existia na Grécia Antiga. E o Sócrates e a filosofia, o projeto socrático, é justamente dizer que existe a verdade, mas que a gente não a tem. Então a gente já busca essa verdade. Então vamos buscar essa verdade. Então você acredita que ela existe, você tem uma fé na existência do transcendente, da verdade, e você a busca. Busca se aproximar dela. Entendeu? E, assim, eu falei aqui dos autores,
Janaína, se me permite mostrar um livro aqui que fala justamente desses cientistas, Por né? favor, É um nós livro amamos livros. que não só cientistas, né? Esse livro aqui é bem interessante. Ó, ele chama, Centelhas de Gênios. Centelhas de Gênios. O autor aqui, ó, depois eu posso passar, tá? Como pensam as pessoas mais criativas do mundo. Então aqui vai falar de cientistas, artistas, escritores, né? Então é um processo, um estudo da biografia de diversas pessoas e depoimentos de cientistas, artistas e escritores. E aí esse livro ele vai trazer algumas coisas interessantes. Só para poder assim dar substância para o que eu tive falando, né? Que às vezes pode muita gente questionar isso. Não, mas como assim o cientista? O processo primeiro da ciência é a intuição e a imaginação, e só a Deixa eu só. posteriori. Só para dar uma lida aqui rapidinho aqui, olha só. Tem um matemático famoso do século XIX, Gauss, né? Carl Friedrich Gauss. Ele reconhecia, né? Olha o que ele falava. Eu já obtive as respostas há muito tempo, mas ainda não sei como chegar a elas. Então ele dizia que ele primeiro chegava nas respostas matemáticas do que ele formulava pela uma via intuitiva e depois formulava com a matemática, né? E diversos assim cientistas. Tiago, eu pensei naquele filme. Será que a gente pode usar como exemplo da Mente Brilhante? Sim, com certeza. Aquele filme, o Tesla também, né? Tem a história do Tesla. Assim, tem uma série de matemáticos que falavam exatamente isso, né? Assim, que primeiro eles intuíam, imaginavam e depois faziam um experimento. Né? No método científico, isso chama formulação de hipóteses, né? Então, a formulação de hipóteses é um processo intuitivo, de você dar um chute, né? Mas, na realidade, tem pessoas que não é chute. Aquilo foi realmente um produto da imaginação, de uma intuição, né? E interessante que nesse livro também vai ter assim, o caso de algumas pessoas, né, que não vai dar tempo de falar, que são escritores, cientistas e artistas, que têm habilidades, por exemplo, um cientista da área matemática com uma habilidade em literatura, ou artística, um artista com habilidade em matemática. Então isso era muito comum, né? Isso era muito comum, e é comum entre os maiores cientistas e artistas e escritores, isso também ainda é comum. Né? O que nesse livro Centelhas de Gênio chama de pensar sinódico, né? Que é pensar com dois hemisférios cerebrais, que é unir as humanidades e as exatas, né? Que é não ter essa compartimentalização do conhecimento. Então, nesse livro vai falar muito disso. E ele vai dar exemplos, depoimentos, ele é muito interessante nesse sentido. Ele também vai falar de 13 ferramentas para treinar a imaginação. Então ele vai falar de como é que é uma educação para treinar a criatividade, a imaginação, e de 13 ferramentas mentais, como observação, associação de analogias, uma série de coisas que podem ser também, segundo esse autor, ele acredita que a imaginação, a criatividade pode ser treinada, né? Não só cultivada com conteúdos, mas treinada em seu processo também. Né? Eu concordo muito. Temos algumas perguntas aqui. Pessoal, bota a pergunta de novo aqui na interrogação, porque quando eu reabri a live, perdi todas, tá? Para a gente poder ter um momento de perguntas. Tiago, só uma coisa. Ótimo, eu vou acessar o livro também. Acho que todo mundo deveria. Se você puder contar para a gente um pouquinho do que você aplica em casa mesmo com seus filhos para o desenvolvimento desse imaginário. Uma ou duas coisas aqui para a gente materializar. Assim, primeiramente a contação de histórias, né? Desde pequeno, contação de histórias, estimular a leitura. Só um minutinho. Tá. Procurar estimular a leitura, ler para eles, né? Eu procuro ler para eles. Então, assim, não é fácil. Na realidade, assim, na teoria, é muito fácil de falar, né? E quando a gente vai para a prática, é o tempo que a gente tem que dedicar aos filhos, né? Então, na prática, a teoria muitas vezes é outra, né? Então, a gente tem que malhar muito para transformar essas coisas em prática. Né? Então, não é fácil. Eu acredito que o lugar de pai, de mãe, educar uma criança é o que há de mais difícil, entendeu? Mais difícil, porque não tem regra, né? Não tem uma fórmula.
cada um é cada um. Como você vai cativar cada um para o conhecimento, não tem regra, uns são mais fáceis disso daí. Agora, o que eu percebo nas grandes mentes, assim, que tiveram um desenvolvimento do imaginário, uma excelência em suas obras científicas, artísticas e literárias, o que eu percebo em comum a eles é o amor ao conhecimento. Desde criança, desde jovem, a contemplação, uma poesia com a matemática, com o conhecimento, com a natureza. Então, eles cultivam em si um amor pelo mistério, né? Pelo conhecimento, uma contemplação do conhecimento, não só, mas também uma contemplação do mistério, daquilo que não se sabe e se busca saber. Então, há muito esse sentimento de amor ao mistério, amor ao conhecimento, nessas pessoas, né? Então, como a gente cultivar esse amor ao conhecimento, buscar trazer o encantamento para o saber, para o conhecimento, não é fácil isso não, entendeu? Porque cada pessoa tem um temperamento, você vai ter que agir de acordo com o temperamento de cada criança também, né? Então, os antigos, eles tinham a teoria dos 4 temperamentos, e eles tinham um modo de ensinar cada um dos 4 temperamentos, né? Isso assim, só que é muito mais complexo ainda do que isso, né? Porque não é fácil. Então, para mim, é um grande assim, desafio, como falo, uma grande barreira, dificuldade que a gente tem que suplantar, vencer, essa questão de, principalmente, colocar em prática. Porque, muitas vezes, até o professor tem mais facilidade de aplicar do que o pai. Porque ele trabalha para aquilo, ele tem aquele tempo determinado. Não, o pai tem que fazer um tanto de coisa e tem que ter aquele tempo para dedicar para o filho. Pode ser que um momento ele dedique mais, outro momento menos, né? Então, só da gente ter um tempo de qualidade com a criança, conversar com ela, contar história, contar coisas. Por exemplo, eu com meu filho eu conto histórias, diversas histórias, né? E histórias assim que eu leio e conto também da minha forma de contar, histórias também da própria história humana. E ele fala: pô, pai, na escola é tão chato isso, mas quando você conta fica legal, né? Porque eu conto com um brilho, eu conto constituindo, fazendo uma contextualização imaginária de cada elemento, né? Então eu conto, por exemplo, a história do José do Egito, que eu gosto muito, histórias também bíblicas, histórias da humanidade, né, para ele, e busco caracterizar o máximo que eu posso a parte econômica, a parte da época, como é que era a época, como é que era a vida na época, né? Busco trazer isso. Legal, trazer o contexto, então é uma dica muito boa aí, né, pra gente nesse. E eu acho que o professor ele tem que encontrar isso. Eu até já disse aqui uma vez, né? Eu sou irmã de historiador, de professor de história, né? Eu sei que, salvo exceções, muitos professores de história, eles não sabem contar uma história, né? E fica o factual, né? Aconteceu isso em 41, depois em 42 isso, depois em 43 isso. Então, parece que é assim, né? Um monte de instante isolado no espaço, né? E não um evento que tem uma duração e um sentido e um contexto, né? Mas vamos às perguntas. A formação da intuição parte dos conhecimentos adquiridos anteriormente. Podemos intuição por sonho? Deve Sim. ser podemos ter, né? Assim, Mas é porque tem um limite de palavras. parte de conhecimentos adquiridos anteriormente e também parte de conhecimentos, como eu falei, estão registrados, sabe lá como, né? Ou num arquétipo coletivo, coisas assim. Então, você perguntou o que é sonhos? Não entendi dos sonhos. Não, ela perguntou aqui, ó, podemos ter intuição por sonhos? Sim, os sonhos também, né? Inclusive, algumas descobertas científicas foram feitas através de sonhos. Existe um estágio no sonho, né? Porque existem diversos tipos de sonho. Existe um estágio no sonho, entre um estágio assim, ao você estar próximo ao despertar, que se você não desperta e fica naquele estágio transitório, é um estágio de extrema criatividade. Que uma pessoa pode compor um poema, existe diversos relatos de pessoas compondo poemas, compondo histórias. Uma pessoa que está muito ligada a um problema matemático, uma equação matemática, nesse momento ela consegue visualizar a equação matemática, os números, em uma outra dimensão, e ela entra dentro daquilo ali e resolve uma equação matemática difícil. Então, assim, eu já tive, inclusive, experiência disso, de ter em sonhos, assim, construir histórias em sonhos, né? Então, assim, existe esse momento que não é fácil de acessar, mas que é um momento entre dormindo e acordado, onde que a mente está muito criativa.
É verdade. Eu tenho essa experiência com escrita, né? Eu gosto muito de escrever. E é muito interessante, porque quando eu tenho uma história, um conto que eu escrevo contos infantis, né? Quando eu tenho contos que eu vou escrever, que é para uma ideia, eu estou olhando alguma coisa que aconteceu, vou escrever sobre isso. Eu geralmente empaco para terminar. Mas quando isso acontece nesse momento, eu acordo, eu já anoto alguma coisa e naquele dia eu consigo escrever inteiro. Porque vem de uma forma muito mais direta mesmo. É bem interessante como isso acontece. Mas isso Qual não a vem info... gratuito, hein, Janaína? Isso Não, não vem gratuito, é importante saber. Isso não vem né? gratuito. A imaginação, a criatividade, ela não é algo, se você deixar espontaneamente, a pessoa vai chegar nela. Não vem gratuito. É preciso o melhor alimento, entendeu? Então, para a pessoa ter resolver uma equação matemática no sonho, ela tem que ter um conhecimento prévio, como foi falado, Claro. muito amplo da matemática, estar com aquilo Uhum, na mente, né? uhum, Aquilo ser uhum, importante para ela amar aquilo também, uhum, né? Aí tem um envolvimento emocional com aquele conhecimento. Então é necessário antes isso. A pessoa ela não uhum, tem amor ao conhecimento, ao que ela está fazendo, e não tem. E aquilo para ela não significa muita coisa, ela não vai ter nenhum insight sobre aquele assunto. uhum, uhum. É verdade, com certeza. Qual a importância da mitologia, desculpa, no cultivo do imaginário? Então, seria semelhante à questão da literatura, né? Porque a mitologia é uma forma de literatura, né? Ela se expressa numa literatura. Agora, tem também teorias, né, que a mitologia ela tá ali expressa certos arquétipos universais. Mas sem a gente também assim ir para uma, digamos assim, uma explicação muito mística, a gente pode entender que realmente as grandes obras, os clássicos e a mitologia como clássicos, eles de certa forma, eles expressam com muita especialidade os padrões gerais e universais da experiência humana. Entendeu? Então, assim, dentro da mitologia existem ali padrões universais da experiência humana. Que ao você beber naquela fonte, naquele clássico, você vai entrar em contato com um padrão de experiência que é análogo ao que você pode ter, ao que você pode ver em outros lugares. E isso vai te ampliar a capacidade perceptiva. Entendeu? Uhum, A uhum, mitologia pode te trazer elementos, esses arquétipos universais, essas ideias que são assim, que são atemporais, né? Para você utilizar isso como ferramentas de inteligência, como ferramentas de entendimento, né? Então você sabendo histórias, fábulas, contos, mitos, você vai ter uma série de recursos que na verdade são recursos para reconhecer melhor o mundo, para perceber melhor o uhum, mundo, para entender o uhum, mundo, tá entendendo? uhum, Vai fazer a gente entender melhor as coisas. Porque o objetivo da educação antiga, da educação clássica, é justamente desenvolver, educar a criança, o jovem, para que ele tenha uma autonomia de percepção e diante ao mundo, ao conhecimento, para que ele leia uhum, por si mesmo o livro da vida, para que ele leia por uhum, si mesmo os autores e tenha capacidade de entender o que o autor falou. Não é uhum, interpretar subjetivamente o autor. Não é isso, como hoje se fala. É entender o que está na mente daquele autor. É você realmente buscar a verdade. Entendeu? É diferente de muita coisa. Cada um tem uma interpretação e é isso aí. Tudo vale. Não, uhum, não é assim. uhum, O que o uhum, autor quis dizer mesmo com isso? Entendeu? uhum, Você tem uhum, instrumentos cognitivos para interpretar isso. Né? Chegar uhum, nessa interpretação o mais próximo possível do que o autor quis dizer, do que a uhum, pessoa que está falando comigo presencialmente está dizendo. Ela fala uma A, eu vou entender B. Estou interpretando o que eu uhum, quiser. Né? Então uhum, ela vai falar uhum, A, a gente tem instrumentos cognitivos de entender o que ela está falando. Agora tem coisas uhum, que são mais rebuscadas, que exigem a gente ter conhecimento de mitologia, porque o que acontece? Quando a gente lê qualquer autor aí, moderno, contemporâneo, pessoas mais cultas, eruditas, elas vão citar mitos. Elas vão citar uhum, Homero, elas vão citar mitos, elas vão citar Dom Quixote. E se a gente não conhecer essas figuras, esses elementos da cultura universal, que é da cultura universal ocidental, tá? A gente vai estar fora dessa conversação, entendeu? uhum. Porque a gente vai E a ser gente vai uma pegar só a simplesmente. perspectiva do autor que a gente está lendo. Se a gente vê, por exemplo, um teatro que está fazendo uma paródia ao Chapeuzinho Vermelho, e se a gente não conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, a gente não vai entender a história. Por isso é Uhum, importante a gente contar para as crianças a história original do Chapeuzinho Vermelho.
Porque se a gente contar uma história modificada, politicamente correta, isso vai prejudicar porque ela não conhece a história original. Então, primeiro ela tem que saber a história original, para depois ela saber as alternativas, as diversidades de histórias. Para ela saber qual foi a fonte, entender a paródia, entender a intertextualidade que existe entre as coisas. Beleza. Aqui, já deu 15 minutos, Thiago, mas você quer mais uma pergunta ou a gente finaliza? Se quiser, pode fazer mais uma pergunta. Eu só vou falar o seguinte, que eu não consegui chegar no final, né? Que era... Então chegue agora. Esse livro aqui, ó. Então vamos finalizar assim, aí as perguntas ficam para a próxima. As 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Esse livro é muito interessante, que ele escreve de forma irônica 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Né? É um livro que dá, assim, para a gente falar muito dele, né? Mas ele vai falar de todos os aspectos assim, da imaginação. Ele vai falar da questão que a gente falou do desvirtuamento da ética, dos valores. Ele vai falar do desinteresse do ser humano por ele mesmo, de um sentimento de pertencimento à sua família, à sua comunidade, à sua pátria também, como isso é importante para a imaginação. Vai falar da destruição dos heróis, né? Que o herói é uma referência, um modelo. Por exemplo, a educação clássica sempre teve essa questão do modelo, da referência. Você vai imitar os grandes autores, os grandes cientistas. Você vai ter uma referência moral, uma referência estética, uma referência de bondade, um santo, por exemplo, né? Sócrates como referência. Então você tem modelos humanos que personificam uma máxima virtude, né? E hoje isso está um pouco perdido hoje, entendeu? Esse resgate dos heróis, como se fala, dos sábios e dos santos, são importantes, que são modelos de referência para que a gente possa... e isso é fundamental para a imaginação, esse modelo de referência, entendeu? Então, teria uma série de coisas para falar que eu acho que não dá para a gente, talvez, entrar assim, muito nisso nesse momento, né? Então vamos ter que marcar uma próxima, né? Já vamos ter que ter esse compromisso. Thiago, foi ótimo te receber, viu? Gente, desculpa não ter podido responder todas as perguntas, é assim mesmo, não dá tempo. A gente vai postar no YouTube depois. Espero que você tenha gostado de estar aqui. Desculpa que eu te enchi de perguntas, mas eu sou assim. Eu tenho muitas perguntas e eu gosto de fazê-las. Então, grata pela sua presença e a disponibilidade de atender a gente, viu? Legal, muito grato também por me receber aí. Gostei muito das perguntas. As perguntas são boas porque facilita a gente desenvolver o assunto, né? Um bate-papo é bem legal. Fica até mais descontraído para a gente ficar mais tranquilo, né, na live, né? Porque eu ainda estou me acostumando a essa coisa de ligar uma câmerazinha aqui, filmar, né? Eu sei como câmera, é. Né? É verdade, é verdade. Tá bom, querido, olha só, eu tenho uma frase que eu finalizo todos os meus vídeos e todas as minhas lives. Alguém falou que é o meu slogan, e é isso mesmo. E aí eu vou finalizar com ela e a gente encerra aqui. Gente, grata pela presença de todos, tá bom? Então vamos juntos humanizar a educação? Então é isso. Obrigada, Thiago. Com Um Deus. abraço. Tudo de Até bom. mais. Tchau.